dessa transmissão, onde quer que você esteja agora, seja grandemente abençoado pelo Senhor. Queridos, eu quero com você partilhar um texto de Lucas, capítulo 5, não é? Vamos lá. Capítulo 5. Na versão NVI, tá? Quem é que está ali? Deixa eu ver se eu estou ali. Meus óculos não está comigo. Tá, ok? A Tati, não é? É isso? Não vai mais embora, né, Tati? Vai ficar permanentemente conosco aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 6, capítulo 6, versículo 5. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 15. Eu quero falar com você nessa tarde sobre a oração do Pai Nosso. E o tema é: Jesus nos ensina a orar. Eu quero começar com você, porque na verdade a partir de hoje nós vamos iniciar uma série sobre esse tema. Jesus nos ensina a orar, e não só aqui pelo culto, no altar do templo, mas em algumas lives, em algumas transmissões que nós fizermos, nós vamos estar seguindo adiante esse tema. Jesus nos ensina a orar. Vamos lá então, quero ser sucinto com você, vamos para o texto. Diz assim: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Todos nós juntos, vamos lá? Pai nosso, você sabe essa oração, né? Vamos todo mundo? Pai nosso, que estás nos céus, santificado. Vamos junto comigo? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e todos digam amém. Meus irmãos, vamos a algumas considerações acerca desse texto. Primeiro, é muito importante nós termos um entendimento no que diz respeito à oração e a Deus, de que Deus é um Deus pessoal e relacional. Ou seja, Deus é um ser que ele é uma pessoa, não é? A primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, então, é uma pessoa. Como pessoa, ele é um ser que gosta de se relacionar. E esse é o mistério da Trindade, da deidade. Ao mesmo tempo que ele é Espírito, que ele é Deus, mas também ele tem atributos de uma pessoa. E como pessoa, o que nos faz, nos define como pessoa, além
de muitas outras coisas, a fala, o procedimento, é o relacionamento. Então Deus é um ser que é uma pessoa, a primeira pessoa da Trindade, mas Deus também é um ser de relacionamento. Deus gosta de se relacionar, não é? Deus não é um ser que não pode ser acessado, que está distante de nós. E essa é a grandiosidade de Deus, que ao mesmo tempo Ele é majestoso, não é? Criou tudo, Deus poderoso, grandioso, não há quem se compare a Ele. Por várias vezes o salmista vai citar isso. Mas ao mesmo tempo Deus, Ele se interessa por você, por mim. Ao mesmo tempo Deus, Ele gosta da nossa companhia. Deus, Ele se interessa pela nossa companhia. Escute uma coisa, como é que eu sei disso? Vamos fazer uma leitura do Éden. Quando nós olhamos o formato primeiro do jardim do Éden, antes do pecado, nós vemos Deus visitando todos os dias Adão e Eva para tomar um chimarrão. Eu acho que Deus era gaúcho, de espora e mango. Ele foi maragato ou foi chimango? Um dos dois ele foi, não é? Deus toda a tardinha ele ia visitar o homem. Deus tinha prazer em estar com Adão. Então veja, Deus é um Deus que se relaciona. Depois do Éden, desse formato que o homem cai e desobedece a Deus, o homem perde essa comunhão com Deus, porque o pecado faz isso, não é? O pecado faz barreira entre nós e Deus. Mas a barreira que separava, através da morte, do sangue de Jesus e da sua ressurreição, essa barreira não existe mais. O véu que separava, não tem uma música? Vou dar agora uma de Paulinho. O véu que separava, né? Eu estava no culto que Paulinho pregava e cantava, né? Lá de Santiago. Então escute uma coisa. A barreira que separava através do sangue de Jesus, da sua morte, ressurreição, é tirada. Isso quer dizer que Deus sempre lutou para se aproximar de nós, para estar em comunhão conosco. Mas escute isso é muito interessante. A oração é a via pelo qual nós nos relacionamos com Deus e Ele conosco. Como é que nós nos comunicamos com as pessoas? Além de gestos, a nossa primeira via de comunicação é a nossa fala. Se nós perdemos a capacidade de falar, então nós vamos ter que desenvolver outros meios, não é? O olhar, a linguagem dos sinais, outras maneiras para demonstrar que a gente quer se comunicar, demonstrar a nossa comunicação. Mas a primeira via de comunicação do ser humano com o outro é a fala. Nesse sentido, a oração é a nossa principal e primeira via de comunicação, de acesso a Deus. Digam amém. Então, as nossas orações, elas são muito importantes. É por isso que o diabo não quer que você e eu ore. É por isso que o diabo nos ocupa, e nós mesmos, inocentemente, nos ocupamos com tantas outras coisas, porque a comunicação fortalece o vínculo. Quanto menos você conversa com quem você gosta, com a sua família, quanto mais nós nos isolamos, é pior para nós. Quanto mais nós nos distanciamos da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, e nos distanciamos dele, nós vamos perdendo a comunicação, nós vamos perdendo o acesso, e consequentemente o prazer de estar com essas pessoas. Assim somos nós e Deus. Quando nós vamos deixando de orar, nós vamos perdendo esse prazer e essa via de comunicação e de acesso para com Deus. Diga misericórdia. Isso é uma coisa muito interessante que nós temos que ter em mente. Eu quero ler com você um texto, vamos lá, a Tati pode colocar ali para nós. João capítulo 15, versículo 7. Vamos lá. João capítulo 15, versículo 7. Se você permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Bom, aqui já abre um precedente muito grande para nós entendermos a oração
nós podemos falar disso no outro momento. Tudo que eu peço, Deus vai me dar? Não leia esse texto na questão literal. Tudo que eu quiser, então, eu quero agora ganhar na Mega Sena. Deus tem que me dar, porque a palavra dele diz. Não, nós precisamos entender aqui, não é o que Jesus está querendo dizer. Primeiramente, você compreende um pouco do que ele quer dizer pelo segredo de estar em Jesus. Quem está em Cristo não vai pedir coisas sem fundamentos, coisas egoístas. Quem está em Cristo vai pedir coisas que é coerente pedir. Uma pessoa que genuinamente está em Jesus, ele vai pedir coisas ao Senhor, aquilo que realmente tem fundamento, aquilo que é coerente, não é? Alguém que pede, eu quero que Deus mate todos os meus inimigos. Deus não é, pelo amor de Deus, né? O pastor ora para me casar com essa pessoa que é marido de uma outra. Não é assim, né? Pastor ora para mim ganhar aqui na Mega Sena. Não, tem coisas que não é assim. Quem está em Jesus vai pedir coisas que ele vai ter prazer em conceder, aquilo que vale a pena. Mas o segredo aqui é estar em Cristo. Quem está em Cristo vai fazer orações diferente desses dois que Jesus cita aqui. Jesus cita dois grupos de pessoas. Primeiro, os hipócritas e os pagãos. Quem está em Cristo não vai orar. Se você ver aqui, Jesus primeiramente vai dizer: quando você for orar, não ore como os hipócritas, que ficam nas sinagogas e nas praças. Depois ele vai dizer: não ore como os pagãos, que ora com vã repetição, que fica lá, Deus, Senhor, Deus, 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 não é? Não precisa disso. Não ore assim. Então, quem está em Cristo não vai orar como os hipócritas e também não vai orar como pagãos. Pense nisso. Isso é uma coisa importante. Eu quero que você anote esta frase. Nós exercitamos a nossa fé por meio da oração. Diga, nós exercitamos a nossa fé por meio da oração. Como é que eu exercito a minha fé? Quando eu oro. Quando eu vou falar com Deus e digo, Senhor, eu oro para que minha casa seja abençoada. Quando você trabalha a via da oração, você está afiando a sua fé. Porque ninguém vai fazer alguma coisa se não crê, se não confia. Por que você está aqui nessa tarde? A sua vinda essa tarde é uma demonstração da sua fé. Porque você crê que Deus está aqui nesse lugar. Quem tem dúvida que Deus está aqui hoje? Ninguém tem dúvida. Quem crê que Ele está aqui? É por isso que você está aqui. Você está aqui, você está demonstrando a sua fé. Você está exercitando a sua fé. Além do discurso, eu creio que Deus está lá na igreja, hoje à tarde. Além de você discursar, você vem, porque você crê que Ele está. Você está fazendo um exercício. Quando você ora, é um exercício da sua fé. Você está dizendo, Deus, eu confio em Ti. E é por isso que eu Te busco. E é por isso que eu oro. E é por isso que eu clamo. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai me escutar. Além dessas palavras, você demonstra isso orando. Digam amém. Eu gosto muito dessa frase de Martinho Lutero. Tem duas frases muito boas que ele vai dizer. Uma das frases é assim, ele diz: se eu não orar um dia, Deus vai ver, Deus vai perceber. Isso é Martinho Lutero, o primeiro grande reformador que aparece no cenário da história. Se eu não orar um dia, Deus vai perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo vai perceber. Se eu não orar 3 dias, as pessoas vão perceber. Meus irmãos, Deus conhece e Deus sabe de nós, isso é claro. Se nós não tivermos essa vida de oração para com Deus, Ele está vendo. Não adianta nós esconder isso, Ele está vendo. O diabo também está vendo se nós não oramos. E se tem uma coisa que o diabo não resiste, é o poder do nome de Jesus, do jejum e da oração. Isso é muito importante orar, por isso que ele, repito, não quer que você ore.
também, as pessoas percebem quem tem vida de oração ou não, só se elas forem muito toscas. Mas as pessoas percebem quem tem vida de oração ou não, porque uma pessoa que tem vida de oração, os frutos vão evidenciar como uma pessoa estruturada, que depende de Deus, que tem plena confiança na sua palavra. A gente percebe, a gente que convive com as pessoas diariamente, a gente consegue ver a pessoa que ora e que não ora. Não que a gente vá fazer isso para mostrar para Deus, para o diabo e para as pessoas. Não, mas para nós mesmos. Nós fazemos um bem orando, primeiramente, a nós mesmos. Digam amém. Digam amém. Depois, Lutero também vai dizer que, assim como, por exemplo, um alfaiate faz uma roupa, um sapateiro faz o sapato, e está acostumado a fazer o alfaiate, a fazer a roupa, o sapateiro fazer o sapato, assim nós e Deus também. Se nós temos vida de oração, vai ser fácil o exercício da oração. Um bom exemplo disso é uma pessoa que nunca andou de bicicleta, ou andou uma vez na vida, e não sabe andar, dá para ela uma bicicleta, você empurra, ela até vai ali um pouquinho e vai cair. Você pede para alguém orar, uma pessoa que está acostumada a orar, ela não vai ficar travando. Ora aí, querido, faz uma oração ao Senhor, pelos ofertantes. Glória a Deus, Senhor, amado, meu Deus, aleluias, aleluia, Senhor abençoa. A pessoa não tem palavras, sabe por quê? Porque não está acostumado a orar. Não é só pelo fato da vergonha, a pessoa, ela não tem assunto para conversar com Deus. Isso é um exercício. É por isso que a oração é o nosso exercício da fé. Quanto mais você ora, mais você vai desenvolvendo a sua linguagem para com Deus. Agora, queridos, tem um ponto importante. Escute uma coisa. Isso quer dizer então, pastor, que a oração que Deus ouve é aquela oração muito demorada? Não quer dizer. Eu calculei aqui a oração do Pai Nosso, orando bem devagar, dá menos de 30 segundos. Menos de 1 minuto. A oração do Pai Nosso dá menos de 1 minuto. Eu calculei, orando, uma ocasião, assim, só para calcular, falando baixo, falando devagar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Isso dá menos de 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, menos de 30 segundos. Não é uma oração comprida que vai determinar a nossa comunhão com Deus. Pense nisso. É importante que você tenha em mente disso. Não é o tempo, sabe esse tempo, sabe de orar 5 horas direto. Bem, então as pessoas que oram, tem que orar 5 horas de joelho, e essas são as pessoas ungidas. Não quer dizer que muita gente se ajoelha para orar e fica assim, ó. Glória a Deus, Senhor. E lá no inconsciente, já orei meia hora. Oh, meu Pai, aleluia, Senhor, glória, santo, santo, santo. Aí oram igual os pagãos, com os vãs repetições. Não é uma coisa prazerosa. Você imagine, está com uma pessoa que você marcou para conversar, para tomar um mate, e a pessoa diz uma palavra para você e diz, pois é, né? É isso aí, né? Nós estamos aqui, né? Muito bom esse mate, né? Pois é, né? Oh, aleluia, né? Coisa boa estar com você aqui, não é? Que chato isso, né? Pense uma relação dessa maneira. Não é assim a oração. Deve ser algo muito prazeroso para nós. Digam amém. Uma outra coisa que eu gostaria que você aprendesse. O Senhor Jesus, Ele vai demonstrar que o nosso modelo de oração não pode ser como os hipócritas. Não quer dizer que orar na igreja publicamente seja uma hipocrisia. Ir lá na praça e fazer uma oração em grupo, um louvor, seja uma demonstração de hipocrisia. Alguém que está orando lá na praça, alguém que está orando publicamente, está sendo hipócrita. Porque a Bíblia diz, não seja como os hipócritas, que oram nas praças, que oram publicamente. Jesus não está condenando a oração pública. Jesus não está dizendo que é hipócrita a ação de orar na sinagoga,
no lugar público e apontando que é correto só orar trancado no quarto. Eu conheço pessoas que eles não oram na igreja. Não acredita nisso? Eles vêm para o culto e eles ficam assim, ó, lendo a palavra. Todo mundo, eu conheço gente que vem para o culto, não ora, porque eles entendem esse texto literalmente, que é orar lá no quarto trancado. E aí as pessoas estão todas orando no culto, ele não ora. Ele fica ali lendo a Bíblia. É muita loucura, né? Jesus está condenando aqui essa oração para se mostrar, porque inclusive era costume dos judeus orar publicamente, com o rosto olhando para os céus e orando em voz alta. Isso era o costume deles orar. Não é errado orar publicamente, orar na igreja, orar na praça. O que a gente não pode fazer é escandalizar. No hospital está assim, ó, uma placa assim, ó, silêncio. Você não vai chegar a dizer, em nome de Jesus, Satanás, tu vai agora aqui. Aí a placa diz assim, ó, silêncio, porque tem pessoas doentes lá, bravas na situação. Que é isso? Tem que ter fé, né? É o irmão que diz, tem que pegar na mão e dar parte do Senhor e beijar, porque esse negócio de coronavírus, nada. Tem que pegar na mão, abraçar mesmo. Bom, tem gente de todo jeito, né? Eu não vou pegar na mão, porque e não é falta de fé. Vou pegar na mão das minhas meninas, da pastora, porque eu sei que estou olhando que estão lavando a mão. Olha, não só antes, não só agora, depois do corona, durante o coronavírus, aí a pandemia. Mas, meu irmão, as pessoas não sei por onde passam as mãos delas, na verdade. Olha, coisa triste, as pessoas vão no banheiro e não lavam as mãos. Ó. O ser humano, olha, tem que ter uma higienezinha, a coisa mais triste do mundo. Misericórdia, né? Então, escute uma coisa, não só cuidar da higiene durante esse período de pandemia, mas sempre, irmão, mas sempre. Olha, eu conheço gente que passa a mão nos cachorros, nos gatos, nos bichos, dentro da orelha e vem cumprimentar a gente. Meu Deus do céu. Pensa coisa dessa? Só Cristo, né? O ser humano tinha que ter um pouquinho mais de higiene, não é? Então, escute uma coisa. Você vai chegar num hospital, está uma placa de silêncio lá, então nós não vamos escandalizar. Vamos orar mais baixo. Vamos orar num tom razoável. Ser coerente. Jesus está falando que Deus, Ele prefere e Ele ouve oração coerente. Oração de pessoas que são coerentes na sua prática de orar. Para que escandalizar? Para que lá gritar, chamar a atenção? Ah, foi liberado um culto na praça. Bom, é diferente. Foi liberado para você fazer um louvor, um culto na praça. Mas fazer incomodar as pessoas, gritar na rua, meu Deus do céu. É disso que Jesus está dizendo. Ainda mais se essa intenção de orar publicamente é para se mostrar. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Em orar lá no seu quarto, é dizer, você não precisa mostrar para ninguém que você sabe orar. Você não precisa ter palavras bonitas. Seja quem você é publicamente. Você não precisa entonar a voz quando for orar. Oh, grandioso. Eu conheço um pastor que quando vai orar, ele ora assim. Oh, sublime. Aí vai falar com a gente. Rapaz, pastor, querido, como é que está? Conhece? Lembra dele? Um dia nós orando. Oh, sublime, eterno Deus. Aí quando terminou de orar. Oh, pastor Pedro, como é que você está? Que bom vê-lo. Ele não tem essa voz grave. É para impressionar a plateia, só pode. Porque a Deus não impressiona. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Quando você for orar, seja quem você é. Porque Deus conhece a nossa vida. A minha linguagem para com Deus e para com as pessoas é uma linguagem simples. Poxa, se as pessoas nos recebem com a linguagem simples, você pensa Deus. Deus não vai se impressionar com a nossa retórica na oração. Não, porque Deus conhece o nosso coração. Digam amém. Então, repito, Jesus não está condenando orar na praça. Jesus não está condenando orar publicamente. Jesus está falando da intenção do coração. Que quando nós orarmos, nós precisamos orar sendo nós mesmos. Orar
sendo verdadeiros, primeiramente conosco, porque Deus sabe de nós. Nós não podemos esconder de Deus, quem nós somos. Nós podemos chegar para Deus e dizer: Deus, eu estou cansado, eu estou chateado. Tem pessoas que você não pode dizer isso a elas, não é? Elas não vão entender, mas Deus entende. E Deus está dizendo para nós hoje: seja quem você é. Não importa se você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou quase perdendo as forças. Ele vai entender isso. Porque Jesus, lá no Getsemane, disse ao Senhor Deus Pai: Pai, não está fácil isso aqui. Jesus estava sendo quem Ele era. Lá no Getsemane, Jesus disse: se o Senhor pode, passa de mim esse momento de agonia, de aflição que eu estou sentindo agora. Mas se o Senhor não quer, seja segundo a tua vontade. Jesus estava sendo quem Ele sempre foi. Digam amém. Então, o que Jesus não quer é que a gente, quando orar, e aprenda isso, a gente seja hipócrita. Sabe, hipocrisia fala dessa inverdade, dessa falsidade, desse discurso incongruente, sabe, incoerente, da pessoa dizer para Deus o que ela não é. Senhor, o Senhor sabe de mim, o Senhor sabe da minha vida. Então, é isso que no primeiro momento Jesus está aqui nos ensinando, que nós não podemos ser hipócritas. Depois, a relação com o quarto. Escute uma coisa, a relação com o quarto fala de intimidade. Isso quer dizer que você pode orar publicamente, mas escute uma coisa, Deus é um Deus que se relaciona na comunidade, no grupo, no coletivo, mas Deus também gosta de se relacionar no individual. Por exemplo, a pastora, ela tem mais afeição em orar sozinha. Os melhores momentos dela é orar. Se ela for orar com muita gente, ela se desconcentra. Sabe, aqueles irmãos que por cima da gente assim, coloca as mãos e empurra, e pá, e dá tapa na cara da gente, e receba. Ela não consegue se concentrar orando assim. Olha, e às vezes tem oração dessas, que até mesmo a gente, que eu que gosto do reteté, não consigo. Porque tem uns irmãos que empurram a gente assim, ó, e Deus dá um tapa profético. Judia da gente. Olha, tem umas orações que eu recebi, e eu fiquei com dor. E pá, e receba, e pá. É uma loucura, né? Esse povo pentecostal é uma loucura. Escute uma coisa, querido. Jesus está dizendo que uma coisa boa é nós orarmos no individual. Que isso é muito bom. Sabe, o quarto fala da intimidade, de proximidade, né? O quarto fala de intimidade, Deus quer ser íntimo nosso. Também, essa palavra quarto, no original grego, não quer dizer quarto. No original grego, essa palavra quer dizer dispensa. Por exemplo, na casa da minha avó, na casa do meu pai, nós tínhamos uma dispensa. Hoje em dia não se usa mais dispensa. Você sabe o que é uma dispensa, né? Onde guarda mantimento. Hoje em dia as pessoas, no máximo, colocam um armário, não é? Hoje ninguém mais guarda numa dispensa. Na casa da minha avó, na casa do papai, lá tinha uma área, um espaço, do lado da cozinha, com uma porta, era a dispensa. Lá ele comprava, estocava, deixava a compra para 3 meses. Era a dispensa. Jesus está dizendo que quando nós formos orar, nós devemos entrar na nossa dispensa. O que tem na dispensa? Provisão, alimento. O original grego de quarto, Jesus chama de dispensa. Então Jesus está querendo dizer que no particular com Deus, é lá que Deus tem guardado todos os alimentos necessários para nós. É no nosso secreto com Deus que Ele nos alimenta. É no nosso individual com o Senhor que Deus provê para nós. Porque o que é que tem na dispensa? Sustento, comida, alimento. Então, Jesus está querendo dizer que esse alimento que sustenta genuinamente
é a sua oração no seu particular com Deus. Que Deus abençoe no coletivo, no grande grupo, na reunião de oração, maravilhoso, e Deus abençoa. Mas uma coisa extremamente que nos sustenta, e aí esse é o problema que muita gente fracassa na fé, porque elas oram, e quando oram, elas só oram publicamente. E o que nos sustenta é o nosso particular com Deus. E vou dizer, as pessoas não oram. Elas não oram na sua despensa. Elas não entram na sua despensa para se alimentar. Se fizesse, nós teríamos mais um povo estruturado em Deus. As pessoas mal oram na igreja, gente. A gente diz, irmão, vamos orar. A pessoa começa a orar e já desanima. Não é? A gente faz uma vigília, cantam mais, pregam mais do que oram. E deveria mais oração e mais oração. Minha gente, se publicamente as pessoas têm essa dificuldade de orar mais, você imagina individualmente e de forma reservada. E o que realmente nos traz alimento é o nosso particular com Deus, o nosso individual com Deus. E é isso que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar na oração do Pai Nosso. Digam amém? Próxima semana eu vou começar com você sobre o texto que nós lemos a partir do Pai Nosso. Não deu hoje para nós falarmos, eu só consegui falar nessa parte introdutória aqui, mas semana que vem nós vamos falar sobre o Pai Nosso. Se eu não falar na semana que vem, durante a semana, nas lives, eu vou estar falando sobre o Pai Nosso. O que quer dizer o Pai Nosso? Não toda a oração, o primeiro trecho. Pai Nosso que estás nos céus. O que isso quer dizer para nós, no que diz respeito à oração? Vamos colocar em pé? Vamos exercitar a nossa fé orando agora? Pense em uma causa agora. Pense em uma situação. Vamos praticar isso agora. Vamos lá. Eu quero que você ore agora. Ore por uma situação familiar, pessoal. Alguém pediu oração para você. Ore por alguma coisa agora. Maurício, tem como levantar o fundo musical para o pessoal orar aqui? Eu quero que você feche os olhos. Comece a orar agora por uma situação. Seja ela qual for, aquela que Deus colocar no seu coração. Comece a falar com Deus agora. Ô Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, ó meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, oramos para que o Senhor sustente a nossa vida nas Tuas mãos. Como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos da Tua ajuda. Meu Deus, oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Nós oramos, Senhor, em prol dos Teus filhos, que nessa tarde estão aqui, exercitando a sua fé. Estão aqui, Senhor, demonstrando a sua vida contigo, através da oração. Vieram te buscar nessa tarde. O Senhor sabe da vida deles, da situação deles. Toma nas tuas mãos. Abençoe os teus filhos poderosamente. Estabeleça o teu bem sobre eles. Em nome do Senhor. Que todos digam que assim seja. Amém. Fez a sua oração? Amém. 7 minutos. Eu quero convidar você para preparar a sua oferta. Eu vou convidar o Sani para vir aqui na frente. Sani, vem aqui orar. Aí pode... Não precisa orar de microfone.